Você sabia que um simples hábito matinal pode colocar sua saúde em risco, principalmente se você tem mais de 70 anos? Muita gente faz isso todos os dias, sem nem imaginar os perigos escondidos. Se você ou alguém que você ama já passou dos 70, é fundamental prestar atenção nos primeiros minutos da manhã. Hoje eu vou te contar o que não fazer assim que acordar para evitar quedas, tonturas, mal-estar e até problemas mais graves. Fique comigo, porque essa informação pode fazer toda a diferença na sua qualidade de vida. Levantar da cama bruscamente. Embora possa parecer algo simples e natural, a forma como você se levanta da cama pela manhã pode ter um grande impacto na sua saúde, especialmente se você tem mais de 70 anos. Muitas pessoas, sem perceber, acabam se levantando de forma brusca logo após acordar, e esse ato aparentemente inofensivo pode ser perigoso. Durante o sono, o corpo entra em um estado de repouso profundo, e as funções vitais, como a circulação sanguínea, diminuem. Isso significa que, ao acordar, o sistema cardiovascular ainda está se ajustando à posição vertical, o que pode causar um desequilíbrio temporário. Quando você se levanta rapidamente, o sangue pode ter dificuldades para chegar ao cérebro, o que pode resultar em tonturas, sensação de desmaio ou até mesmo perda de equilíbrio. Esse fenômeno é conhecido como hipotensão postural, que é uma queda súbita da pressão arterial ao mudar de posição. A hipotensão postural é comum em idosos, devido à diminuição da elasticidade dos vasos sanguíneos e a uma resposta mais lenta do sistema nervoso. O resultado pode ser uma tontura intensa, que aumenta o risco de quedas e ferimentos. E para idosos, as quedas são uma das principais causas de fraturas ósseas, contusões e outros traumas, que podem levar a complicações graves e a uma recuperação demorada. A boa notícia é que isso pode ser facilmente evitado com um simples ajuste na forma como você se levanta. A chave para evitar tonturas e quedas é dar tempo ao corpo para se ajustar gradualmente. Ao acordar, em vez de se levantar imediatamente, faça uma pausa. Permaneça deitado por alguns segundos para permitir que o sangue circule de forma mais equilibrada pelo corpo. Isso ajuda a estabilizar a pressão arterial e a reduzir o risco de tontura. Em seguida, sente-se lentamente na beirada da cama e fique nessa posição por mais alguns segundos. Esse pequeno intervalo ajuda a ajustar o corpo à posição vertical e a minimizar os efeitos da mudança repentina de postura. Só depois disso, você pode levantar-se com calma, garantindo que seus pés estejam firmemente plantados no chão antes de começar a caminhar. Além disso, é importante que o ambiente ao redor da cama seja seguro, com o chão livre de obstáculos que possam causar tropeços. Um tapete antiderrapante, por exemplo, pode ser uma boa ideia para evitar escorregões. Evitar movimentos bruscos e ter paciência ao iniciar o dia pode melhorar consideravelmente a sua segurança, além de prevenir desconfortos e complicações de saúde. Se você tem mais de 70 anos, começar o dia com cuidado e atenção a esses detalhes pode garantir não apenas uma manhã mais tranquila, mas também uma maior qualidade de vida a longo prazo. A prevenção de quedas começa com atitudes simples, como levantar-se da cama de forma mais cuidadosa e atenta. Pular o café da manhã. O café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia, e isso vale especialmente para pessoas com mais de 70 anos. Pular essa refeição pode parecer algo inofensivo ou uma escolha prática para alguns, mas na realidade pode ter sérias consequências para a saúde a longo prazo. O impacto no corpo. Durante o sono, o corpo entra em um estado de repouso e diminui suas funções metabólicas. Quando acordamos, é essencial fornecer ao corpo nutrientes para reabastecer a energia que foi consumida durante a noite. O café da manhã, portanto, não é apenas uma refeição matinal. É o momento em que o corpo começa a se reequilibrar e a ativar seus processos metabólicos. Quando você decide pular o café da manhã, vários processos importantes são interrompidos. Primeiro, o nível de glicose no sangue, a principal fonte de energia para as células, pode cair. A glicose baixa pode resultar em fadiga, fraqueza, tontura e dificuldades de concentração,
condições que se tornam mais frequentes em idosos. Além disso, o corpo começa a recorrer a outras fontes de energia, como as reservas de gordura, mas sem a ingestão de nutrientes, o metabolismo fica desregulado. Consequências negativas: diminuição da energia e aumento da fadiga. Sem a alimentação adequada ao acordar, o corpo fica sem combustível suficiente para enfrentar o dia. Isso pode resultar em um cansaço excessivo, que afeta a disposição e o ânimo para as atividades diárias. Perda de massa muscular e resistência. Em pessoas idosas, a perda de massa muscular já é um desafio, e pular refeições pode acelerar esse processo. O corpo pode começar a quebrar o tecido muscular para suprir a falta de energia, o que resulta em uma diminuição da força física e resistência. Dificuldade de concentração e raciocínio. O cérebro também precisa de glicose para funcionar adequadamente. Quando não há alimentos no estômago pela manhã, a falta de glicose pode prejudicar a memória, concentração e a tomada de decisões. Isso pode aumentar o risco de confusão mental e de acidentes. Comprometimento do sistema imunológico. Não comer de manhã pode afetar o sistema imunológico, deixando o corpo mais vulnerável a doenças. O déficit nutricional pode enfraquecer as defesas naturais do organismo, tornando-o mais suscetível a infecções e outras condições de saúde. Aumento da pressão arterial. Quando o corpo não recebe a alimentação necessária pela manhã, ele pode responder com um aumento da pressão arterial como uma forma de compensação pela falta de nutrientes. Isso pode ser particularmente arriscado para pessoas com problemas cardiovasculares, que são mais comuns entre os idosos. Risco de hipoglicemia. Em idosos que tomam medicamentos para diabetes ou que possuem alguma condição que afeta os níveis de açúcar no sangue, pular o café da manhã pode levar a episódios de hipoglicemia, queda excessiva de glicose no sangue. Os sintomas incluem tremores, suores, confusão e, em casos mais graves, pode levar a desmaios ou complicações. Como isso afeta o corpo ao longo do tempo? Quando o hábito de pular o café da manhã se torna frequente, o impacto no corpo pode se acumular ao longo do tempo, levando a problemas crônicos, como obesidade, resistência à insulina e até aumento do risco de doenças cardiovasculares. Além disso, esse comportamento pode prejudicar a digestão e o funcionamento do metabolismo, criando um ciclo de baixa energia e dificuldade em manter um peso saudável. A solução: começar o dia com uma refeição equilibrada. A boa notícia é que a solução é simples: não pular o café da manhã. Ele não precisa ser uma refeição elaborada, mas deve ser nutritivo e balanceado. Um café da manhã adequado deve incluir fontes de carboidratos complexos, como pães integrais ou aveia, proteínas, como ovos ou iogurte, e gorduras saudáveis, como abacate ou nozes, além de frutas e líquidos para manter a hidratação. Começar o dia com uma refeição saudável ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, fornece a energia necessária para o funcionamento do corpo e, o mais importante, garante que você tenha disposição e vitalidade para enfrentar o dia com saúde e bem-estar. A longo prazo, a prática de comer bem pela manhã pode prevenir muitas complicações de saúde e contribuir para um envelhecimento mais saudável e ativo. Exagerar em exercícios físicos logo ao acordar. Exercitar-se logo pela manhã traz muitos benefícios à saúde, mas exagerar na intensidade do exercício logo ao acordar pode ser extremamente prejudicial, especialmente para pessoas com mais de 70 anos. Durante a noite, o corpo está em um estado de repouso e relaxamento, e se levantar da cama de forma apressada para realizar atividades físicas intensas pode causar uma série de problemas no corpo, na mente e até no coração. Problemas no corpo. Risco de lesões musculares e articulares. Quando você acorda, seus músculos e articulações estão mais rígidos, pois ficaram em repouso durante a noite. Exagerar nos exercícios, sem fazer um bom aquecimento, pode aumentar o risco de distensões musculares, entorses e até fraturas. As articulações também são mais vulneráveis a lesões devido à diminuição da lubrificação natural do corpo enquanto você dorme. Aumento do risco de quedas. Para pessoas com mais de 70 anos,
O equilíbrio pode ser um desafio maior. Fazer exercícios intensos logo ao acordar, sem a devida preparação, pode afetar ainda mais a coordenação motora, tornando o risco de quedas ainda mais alto. A falta de aquecimento adequado, que prepara o corpo para a atividade física, pode prejudicar a estabilidade e aumentar a probabilidade de acidentes. Estresse excessivo no coração. O coração, assim como o resto do corpo, precisa de um tempo para acordar e entrar em funcionamento pleno depois de uma noite de descanso. Exagerar nas atividades físicas sem dar tempo ao corpo para se ajustar pode forçar o coração de maneira desnecessária. Isso pode causar aumento da frequência cardíaca e pressão arterial, colocando pessoas com condições cardíacas em risco. Para os idosos, isso pode resultar em palpitações, tontura, falta de ar ou até crises mais graves, como infartos. Impacto na mente. Descontrole emocional e mental. A prática de exercícios físicos pode ser uma excelente forma de liberar endorfina e melhorar o humor. No entanto, exagerar nos exercícios pela manhã pode levar a uma sensação de exaustão mental e emocional, em vez de bem-estar. O estresse físico intenso pode afetar a mente, causando irritabilidade, cansaço mental, ansiedade e até mesmo uma queda na disposição para o restante do dia. Falta de concentração. Para o cérebro funcionar bem ao longo do dia, ele precisa de energia e oxigênio. Exercícios intensos ao acordar, sem uma preparação adequada, podem prejudicar o fluxo sanguíneo para o cérebro. Isso pode resultar em dificuldades de concentração, perda de foco e aumento da sensação de cansaço mental. Problemas no coração e sistema cardiovascular. Aumento da pressão arterial. O exercício físico naturalmente eleva a pressão arterial, mas ao exagerar logo ao acordar, o aumento pode ser muito mais acentuado do que o normal. Em pessoas com mais de 70 anos, que já podem ter uma pressão arterial mais elevada devido ao envelhecimento, esse aumento abrupto pode ser problemático e até perigoso. Para quem tem hipertensão ou problemas cardíacos, isso pode gerar sérios riscos, como derrames ou ataques cardíacos. Sobrecarregar o sistema cardiovascular. Durante o sono, o corpo entra em um estado de relaxamento e os sistemas cardíaco e circulatório funcionam de maneira mais lenta. A transição abrupta para atividades físicas intensas pode sobrecarregar o sistema cardiovascular, que precisa de tempo para ajustar a circulação sanguínea e o ritmo cardíaco ao novo nível de atividade. Esse estresse súbito pode aumentar o risco de arritmias e até de complicações mais graves, como um infarto. Impacto na respiração. Dificuldade respiratória. Quando o corpo não está devidamente aquecido, o sistema respiratório pode sofrer mais ao tentar se ajustar rapidamente à demanda de oxigênio. Para as pessoas mais velhas, que podem já ter uma capacidade pulmonar reduzida, isso pode resultar em falta de ar, respiração superficial ou dificuldades em completar o exercício de forma segura. Exagerar na intensidade pode até levar a crises de falta de ar, principalmente para quem tem doenças respiratórias, como asma ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Como evitar os problemas? Para garantir que o exercício matinal seja benéfico e seguro, especialmente após os 70 anos, é fundamental adotar uma abordagem mais cautelosa. Comece com exercícios leves. Ao acordar, opte por atividades de baixo impacto, como caminhadas suaves, alongamentos ou yoga. Esses exercícios ajudam a aumentar a circulação sem forçar o corpo. Faça aquecimento e alongamento. Antes de começar qualquer atividade física mais intensa, faça alongamentos suaves para soltar os músculos e preparar as articulações para o movimento. Aumente a intensidade gradualmente. Se você está tentando incluir exercícios mais intensos em sua rotina matinal, aumente a intensidade de forma gradual, respeitando os limites do seu corpo. Ouça seu corpo. Preste atenção aos sinais do seu corpo. Se sentir qualquer tipo de dor, desconforto ou cansaço excessivo, diminua a intensidade ou pare imediatamente. Consulte um médico ou fisioterapeuta. Para quem tem mais de 70 anos, é sempre uma boa ideia consultar um profissional de saúde antes de iniciar uma rotina de exercícios,
especialmente se você tem condições pré-existentes. Tomar medicamentos sem se alimentar. Tomar medicamentos sem se alimentar pode parecer algo simples, mas essa prática pode ter sérias consequências para a saúde, especialmente para pessoas com mais de 70 anos. Muitas vezes, por pressa ou por simples esquecimento, os idosos acabam tomando seus remédios logo após acordar, sem ingerir alimentos. Isso pode ser prejudicial por várias razões, afetando desde o sistema digestivo até o controle dos níveis de medicamentos no organismo. Impactos no corpo. Irritação gástrica. Um dos efeitos mais comuns de tomar medicamentos sem se alimentar é a irritação no estômago. Muitos remédios, especialmente os anti-inflamatórios, analgésicos e medicamentos para a pressão arterial, podem causar desconforto ou até úlceras gástricas se ingeridos em jejum. O estômago vazio pode reagir com esses medicamentos de forma mais agressiva, provocando dores, náuseas, queimação e até sangramentos em casos mais graves. Absorção inadequada de medicamentos. Muitos medicamentos precisam ser absorvidos de forma mais lenta e gradual pelo corpo, o que é facilitado por uma refeição. Quando o estômago está vazio, a absorção do medicamento pode ser alterada, prejudicando sua eficácia. Isso é particularmente problemático para medicamentos como os para diabetes, que precisam manter um nível constante de glicose no sangue, ou para os medicamentos para colesterol e pressão arterial, que dependem de uma absorção controlada para garantir o efeito desejado. Alterações na eficácia do remédio. A ingestão de medicamentos sem comida pode levar a um pico mais alto na concentração do remédio no sangue, o que pode resultar em efeitos colaterais mais intensos. Em alguns casos, pode ocorrer uma queda rápida da eficácia do medicamento, já que ele pode ser metabolizado de forma errada, reduzindo o tempo de ação e fazendo com que o medicamento não faça efeito ao longo do dia como esperado. Impactos no sistema cardiovascular. Aumento do risco de queda de pressão arterial. Para pessoas com mais de 70 anos, os remédios para a pressão arterial, diuréticos e até medicamentos para o coração podem causar um efeito mais pronunciado quando tomados em jejum. Esses medicamentos agem reduzindo a pressão arterial, e sem uma refeição no estômago, o efeito pode ser mais forte do que o esperado, resultando em tontura, desmaios ou até uma queda abrupta da pressão arterial. Problemas no controle de diabetes. Os diabéticos, por exemplo, precisam manter um controle rigoroso sobre a glicose no sangue, e tomar medicamentos para diabetes sem se alimentar pode causar uma queda excessiva nos níveis de açúcar, levando a episódios de hipoglicemia. Esses episódios podem ser perigosos e causar sintomas como tremores, suores, confusão e, em casos graves, até desmaios. Impactos no sistema digestivo. Dificuldade na digestão. Quando o estômago está vazio, ele pode reagir de forma negativa ao esforço de digerir medicamentos, que exigem um ambiente mais equilibrado de ácidos e enzimas para serem processados corretamente. A falta de alimentos pode deixar o estômago mais ácido, o que pode gerar desconforto digestivo, sensação de queimação, refluxo e até dor abdominal, desconforto intestinal e aumento de efeitos colaterais. Alguns medicamentos, como antibióticos, antidepressivos e medicamentos para a dor, podem alterar a flora intestinal e causar constipação ou diarreia quando tomados sem alimentos. Isso pode ser ainda mais problemático para idosos, que já podem ter um sistema digestivo mais sensível. Efeitos no cérebro e no humor. Confusão mental e alteração do humor. Tomar medicamentos sem se alimentar pode afetar a capacidade de raciocínio e a clareza mental. O cérebro precisa de glicose e nutrientes para funcionar bem, e a falta de alimentos no estômago pode resultar em níveis baixos de energia, afetando o humor e a concentração. Além disso, certos medicamentos, quando tomados de forma inadequada, podem ter efeitos colaterais mais fortes, incluindo confusão, sonolência excessiva ou até irritabilidade. Risco de queda de energia. Sem a alimentação adequada, o corpo entra em um estado de baixo nível de energia, e isso pode ser intensificado pela ação de medicamentos. Em idosos,
A combinação de um sistema jamais fragilizado com medicamentos que alteram o equilíbrio do organismo pode resultar em uma sensação prolongada de fadiga e cansaço. Como evitar problemas ao tomar medicamentos? Sempre leia a bula e siga as orientações médicas. Cada medicamento tem uma recomendação específica sobre o momento mais adequado para ser tomado. Alguns precisam ser ingeridos com alimentos, enquanto outros devem ser tomados com o estômago vazio para uma melhor absorção. Seguir as orientações médicas é essencial. Não ignore o café da manhã. Mesmo que você esteja com pressa, é importante fazer uma refeição leve ao acordar antes de tomar qualquer remédio. Uma fruta, um iogurte ou uma fatia de pão integral podem ser suficientes para criar uma camada de proteção no estômago e permitir uma absorção mais segura do medicamento. Estabeleça uma rotina. Para evitar esquecer de se alimentar antes de tomar medicamentos, crie uma rotina que inclua uma pequena refeição ao acordar. Isso pode ser algo simples, mas ajuda a garantir que os medicamentos sejam tomados da forma mais segura e eficaz possível. Consultando um profissional de saúde. Se houver dúvida sobre a necessidade de tomar medicamentos com ou sem alimentos, consulte seu médico ou farmacêutico. Eles podem fornecer orientações mais específicas de acordo com as suas condições de saúde e o tipo de medicamento que você utiliza.